Maravilha, né, gente? Maravilhoso. Que a gente possa fazer isso mais vezes, nosso movimento espírita, né? Enriquecer a nossa jornada espírita com falas tão potentes e poderosas como foram as falas da Fernanda, do Oberon e agora do Alexandre. Por favor, senhor, vem aqui. Eu estou chamando ele de Alexandre porque é assim que eu conheci ele. Ele virou Inumexu depois. Então, aí ele vai se apresentar assim para vocês. Nós somos colegas de trabalho, né? Eu sou professor e ele também, na Universidade Federal de Viçosa, aqui no campus de Florestal, que fica a 60 quilômetros. Nós fizemos tanta propaganda para Florestal que talvez o próximo Congremov tenha que ser lá, em Florestal. A gente pode fazer em julho, que é quando tem o Balaio de Saberes, né? E aí a gente faz uma balaiada lá, com um banquete lá, né? E tal. Oi? Florestal é bom, hein? Vou fazer muita propaganda, não, senão o mercado imobiliário lá vai ficar pior ainda. Mas deixa eu achar aqui, ó. Alexandre Inumexu, batizado em uma aldeia Runicuim, no Humaitá, no rio Humaitá, no Acre. Convive com indígenas, onde desenvolve estudos sobre suas culturas e medicinas sagradas. É professor de comportamento humano na Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, onde desenvolve pesquisas sobre a construção da verdade e sobre os povos originários. O Alexandre também conhece do Espiritismo, né? A gente teve o cuidado de, ao convidar essas pessoas, também convidar pessoas que conseguissem dialogar um pouco conosco também, né? O pai do Alexandre já morou um tempo conosco lá em Florestal, frequentava a nossa casa espírita, né? Faz parte ainda do nosso grupo lá do WhatsApp. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado. Foi sempre um sonho nosso, né? A gente conversou sempre isso, trazer uma voz indígena. Houve uma época que um amigo que morava na Amazônia fazia parte mais presente do MOV, que é o Lucas Evangelista. A gente sempre quis fazer um Congremov lá, né? Mas depois veio a pandemia, dificultou isso. Mas que bom, você é a primeira voz indígena nossa aqui, que seja não a última, mas simplesmente aquela que abre as portas para nós. Obrigado, querido. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Não, eu aprendi tanto hoje que eu acho que eu nem sei o que eu vou falar mais direito, mas a gente vai conversando. Vou só fazer um rezozinho primeiro, para poder abrir, para alinhar minha fala, tá bom? Bom, então, eu sou o Alexandre Inumexu, esse é meu batismo na aldeia. Eu vou contextualizar algumas coisas primeiro. Onde que passa aqui? Essa aqui. Ah, beleza. Então, eu vou contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, da onde vem essa história da aldeia, como que é esse contato e quem são eles um pouco, para vocês entenderem um pouquinho a trajetória que eu trouxe. Vou ficar aqui igual os pajezinhos lá na aldeia, contando caso. E para a gente ir dentro dos casos, entendendo algumas coisas, são algumas formas de metáfora e formas de trazer algumas reflexões. Poderia ficar aqui dias contando casos e depois outros tantos dias fazendo análise desses casos. Mas selecionei algumas coisas só para trazer dentro de um contexto. Tá? Bom, eu sou professor da UFV, do campus Florestal, sou professor de Sociologia e Psicologia, principalmente do curso de Administração. A minha área de estudo é a construção da verdade, como que a gente constrói a verdade no cérebro. Então, eu fui vendo alguns contornos sobre a verdade e, no final das contas, estudando várias tradições, eu percebi que, se for pegar essas várias tradições, a gente tem 3 tipos de verdade, que seria uma verdade social, uma verdade subjetiva e uma verdade espiritual. E eu percebi que a verdade espiritual ela tem uma coerência
que é uma coerência, ela repete a mesma informação em vários lugares. E uma coisa que eu achei extraordinário aqui é como que, né, a gente veio das palestras e a gente não conversou, e como que as palestras estão alinhadas, como que as informações elas se complementam. Então, eu vi Carol falar coisas que são muito pertinentes com o que eu trouxe, Omeron, né? Oberon, que são coisas muito pertinentes com o que eu trouxe, a Fê, que são coisas... Então, isso, para mim, mostra que aí tem aquela condução maior, aquela inteligência maior, que o Oberon falou, que é a coerência. Então, eu hoje lido muito com a espiritualidade através da coerência. Se for pegar as tradições indígenas dos guaranis, indo para a floresta amazônica, pegando os incas, maias, astecas, geralmente eles têm a visão de 3 mundos, que traduz um pouco as 3 verdades também. Então, eu cheguei nessas 3 verdades com toda uma coerência, estudando as tradições dos povos originários também. A verdade social é muito o que o Beron falou, assim, porque tem coisas que a gente não aprendeu, que a gente simplesmente não sabe. E tem coisas que a gente sabe. Então, por que a gente sabe da importância do agro, da importância do capitalismo, né, de toda essa importância? Porque foi transmitido para nós através de uma verdade social. E ela é só um aspecto limitado e fragmentado do que é o todo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma verdade subjetiva, que entra nos aspectos da psicologia, que é a maneira como a gente compreende o que está acontecendo na nossa frente, que é essa imagem de mundo que a gente tem na nossa frente, que é uma interpretação simbólica. E a verdade espiritual, que é a que reina, a que prepondera, e se a gente for falar em verdade, é a única que é absoluta. Né? Aqui, hoje no mundo, se são 8 bilhões e meio de habitantes, significa, então, 8 bilhões e meio de mundos diferentes, porque cada um tem sua própria interpretação da realidade. Mas por que isso acontece? Né? Porque não tem um alinhamento com a verdade que é absoluta. Se houvesse esse alinhamento, seria 8 bilhões e meio de habitantes convivendo numa única realidade. Mas não é assim que acontece. E eu sempre trabalho que a verdade ela é um copo d'água, eu uso essa metáfora. O nosso cérebro ele é uma espécie de HD. Então, ele tem uma capacidade de armazenar informação que é limitada. Tem um teto, tem uma quantidade máxima que pode, que é a história de um copo cheio. Como o ser humano está cheio demais da própria verdade, cheio demais dessa verdade social, porque não aprendemos outras coisas, tem toda a questão da vivência humana com arrogância e etc., a gente precisa, então, esvaziar um pouco o nosso copo para poder compreender um outro tipo de verdade. Senão, a gente fica cheio demais da nossa própria verdade. Num HD que está cheio, a gente precisa deletar informações para caber outras coisas. E, em se tratando de verdade, como que a gente faz isso? A gente precisa, então, perceber que a verdade não é tão verdadeira. Né? Ou seja, aí é a tomada de consciência, é a autoconsciência. Então, a tomada de consciência é o que faz a evolução acontecer, seja no plano espiritual, seja no plano individual, seja no plano social. A tomada de consciência é o que faz tudo crescer, é o que faz tudo evoluir. Então, e claro, o querer. Né? O querer, sem o querer, a gente aprende a andar porque começa a engatinhar porque quer os objetos ao redor, depois aprende que com 2 pernas chega mais rápido, então é tudo pelo querer. Né? Então, a tomada de consciência vai acontecer através do querer, e é a única coisa que possibilita para nós poder fazer algo diferente. A minha trajetória foi o seguinte, estudando essa questão da verdade social dentro da sociologia, eu fui atrás, eu queria conhecer um povo que não tivesse a socialização capitalista que nós tivemos, para ver como seria a estrutura de realidade deles. Eu não sabia como que eu ia encontrar isso, eu sabia que eu queria, aí tudo acontece pelo querer, e eu fui atrás disso. Eu queria conhecer um processo de socialização diferente do nosso para conseguir perceber o impacto que a nossa socialização tem sobre a nossa percepção da realidade, da verdade que está na nossa frente. E eu tive uma atuação de algo no meio desse caminho, que foi muito generosa comigo, da espiritualidade, que eu comecei a procurar e espalhar a notícia que eu queria conhecer um povo originário, mas eu não queria um povo que já fosse, eu uso um termo assim, que já fosse esbranquiçado, eu queria um povo originário mesmo, esbranquiçado, que já tivesse mais branco.
Eu não gosto dos branquinhos, eu gosto mais dos pardinhos, dos indígenas mesmo. Que eu queria uma coisa mais raiz, que é o que eu gosto, assim. E uma amiga me pediu uma carona, porque precisava levar ela para uma outra cidade, e eu me dispus a levar. E aí ela pediu carona para uma amiga dela, eu falei, tudo bem, o carro está vazio. E essa amiga, conversando com ela falou que estava indo para uma aldeia, eu pedi para ir, falei com ela que eu queria conhecer, ela me chamou. E, nisso, um outro amigo me respondeu um e-mail de quando eu estava fazendo ainda mestrado na UFMG, falando assim, cara, uns 5 anos depois que eu tinha mandado o e-mail, ele falou assim, olha, tem uma menina aqui que eu conheci que está indo para a aldeia e ela falou que te leva, entra em contato com ela. E eu fiquei assim, e agora? Com quem que eu vou? Né, eu já tinha fechado a viagem com a primeira menina, e tinha aquela outra, e eu falei, e agora? Né? Já fiz um compromisso, mas vou arriscar. Quando eu digitei o número no telefone para ligar para a segunda pessoa, era a mesma pessoa. E eu vejo a espiritualidade, como a espiritualidade é muito coerente, eu vejo que toda verdade que é verdade espiritual, ela se confirma. Então, quando a verdade confirmou, eu falei, é esse o lugar onde eu tenho que ir. E aí eu fui para os Runicuim, isso aqui é uma grafia, na língua deles se chama Kaná, que tem uma representação simbólica importante para eles. Eu não fui com a intenção de ser batizado, eu queria simplesmente conhecer um povo, e eu fui conhecendo coisas que, assim, a minha vontade mesmo era de nem voltar de lá, largar tudo para cá e ficar por lá. Mas, por causa de questões de espiritualidade, eu tive que voltar. Depois, eu fui entender que o que tinha acontecido é que eu estava resgatando memórias. Por isso, eu me senti tão à vontade na aldeia, tão à vontade no Acre. E, realmente, depois, em alguns processos com as medicinas sagradas, eu realmente resgatei as memórias de outros tempos, onde eu estive na aldeia e eu estive no Acre. Então, foi muito interessante isso. Eles são um Runicuim, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, coisas da espiritualidade, né? Só ela para proporcionar essas coisas para a gente. Eu fui a primeira visita branca que eles receberam na aldeia. Então, e aí eu vi muita coisa assim, eu vi um povo que mal falava português, a língua deles é muito diferente da nossa, é um tronco linguístico diferente do tronco linguístico português. A língua não tem, por exemplo, sujeito e predicado, não tem presente, passado e futuro, não tem verbo. Então, são espécies de mantras que vão sendo ditos, e eu vou mais além ainda, que eu vi isso acontecer na aldeia, e não foram poucas vezes. Eles são um povo muito calado, e muitas vezes a gente estava reunido, os homens reunidos assim, todo mundo calado, e de vez em quando um olhava para o outro balançava a cabeça e ia lá e trazia aquilo que, sem manifestar verbalmente, a pessoa tinha pedido. Então, foram coisas assim maravilhosas. Os Runicuim, essa aldeia que eu fui batizado, eu atravessei um processo lá, num ritual com eles, que depois, no dia seguinte, eles me chamaram e falaram, olha, foi muito forte o processo que aconteceu, foi com a ayahuasca, e eles falaram, olha, aquilo que aconteceu ontem foi seu batismo, você agora é um índio, você é um dos nossos, você é família, nós vamos te dar um nome. E aí a gente foi para a floresta, no pé da Samaúma, não sei se vocês já ouviram falar na Samaúma, é o templo sagrado deles, onde eles fizeram um batismo e me deram o nome de Inumuxu. E isso deu uma virada completa na minha vida. Como eu tenho muito... Falei com vocês, a gente poderia ficar assim várias horas, eu tenho que apressar aqui um pouco do relógio. Eu convivo com eles assim há muitos anos, e eu convivo, é uma convivência cotidiana. Eu vou muito lá, fico lá cerca de 15, 20 dias, eles vêm muito aqui. Esse ano eles estiveram aqui em casa, ficaram 60 dias comigo na minha casa de uma vez. Então, a gente convive muito, e aí eu fui aprendendo muito com eles. Eu tenho uma facilidade com a língua, que, primeira vez que eu fui lá, eles me perguntaram se eu já conhecia, e eu não conhecia ninguém, não conhecia a língua, não conhecia os Runicuim. Depois eu entendi que era por causa das lembranças passadas que eu consegui ter essa facilidade com a língua, e aí virei família mesmo, e hoje a gente convive muito. Dentro de todos os aspectos que eu poderia trazer,
eu tenho muito em mente umas provocações que o Helder me fez, que são coisas que eu sempre pensei, pensando nessa questão do colapso, no que está acontecendo. Eu me baseei muito nessas 3 questões, né? Quem irá regenerar o mundo? O futuro depende de cada um. Como concretizar o sonho da regeneração? Então, eu vou trazer a minha exposição aqui um pouco para responder isso. E, para responder isso, eu vou trabalhar 3 pilares, que são 3 pilares que são muito fortes na vida deles, e os quais eles falam muito, que é a questão da presença, a questão do conhecimento, que eu acho que o Bruno trouxe muito da questão do conhecimento, como que as coisas elas estão alinhadas, e a questão de família, que para eles é algo muito forte, muito importante, a questão da família. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, eles são muito de tradição oral, eles não formatam muito as coisas, eles não têm planos, eles são muito aqui, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Eu, até por volta de umas 3h de ontem, eu não tinha uma apresentação pronta, que eu ia trazer na tradição oral, e eu recebi um recado de tarde, que era para montar uma apresentação. Eu fiquei até madrugada montando a apresentação, para trazer fotos. Eu quero que vocês observem, nesse primeiro momento, com muito carinho, essas fotos, que são fotos de crianças. As crianças, elas são bem-aventuradas, delas é o reino do céu, né? As crianças são um caso à parte, né? E as crianças, para mim, elas são o termômetro a qualidade social de um povo. Outro termômetro da qualidade social de um povo é o bem-estar coletivo. Então, se um povo tem bem-estar coletivo, quer dizer que é um povo socialmente evoluído. E isso tem um impacto direto sobre as crianças, porque as crianças elas são felizes, principalmente onde é um povo que tem bem-estar coletivo. E tem um detalhe, na verdade subjetiva, que isso é a forma de funcionamento do cérebro. 2/3 da memória que a gente tem é preenchida até os 7 anos de idade. Só que a gente arrasta esses 7 anos de idade para o resto da vida, porque a memória está preenchida ali com trilhamentos de memória que é muito trabalho para poder desfazer, e tem que ter muita consciência para poder desfazer. Então, a tendência do adulto é repetir memórias infantis ao longo da vida inteira. No final das contas, na psicologia, a gente pode dizer assim, que nós somos crianças brincando de ser adultos. Mas tem hora que a gente lida com situações que a interpretação daquela situação são com as memórias infantis. Então, as crianças são muito importantes. E eu quero que vocês observem as crianças, os olhares das crianças e a postura corporal das crianças. Vocês podem perceber que tem alegria nelas. É um olhar vivo. Tem um sorriso, que é um sorriso muito genuíno. E, na nossa sociedade, as crianças, vocês podem perceber que não são tão genuínas e tão alegres dessa maneira. E depois eu vou trazer um outro aspecto que eu acompanhei em uma aldeia também, para mostrar um pouco isso. Então, são olhares muito fortes, claro, dentro de uma cultura, né, muito específica, mas vocês podem perceber a genuidade que elas têm e a força e a presença da alegria que elas têm. Aqui, as crianças brincando. E na aldeia, sim, elas brincam feito bichos mesmo. E elas ficam o dia inteiro brincando. Tem um detalhe, as crianças é que descem do colo das mães na aldeia, e não são as mães que deixam a criança no chão, porque precisa trabalhar, porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa entrar na história capitalista. Eu falei com vocês que eu fui a primeira visita branca que eles receberam na aldeia. Isso tem uma implicação muito profunda e muito forte em termos de produção de realidade. Por quê? Essas são as fotos da primeira vez que eu fui, que foi onde aconteceu o batismo. Essa aldeia específica são 4 dias de barco para chegar lá. Fica no Acre, o Acre não tem aquela boca assim no mapa? Então, fica perto do Vzinho, assim, da Boca da Vaca. São 4 dias para chegar de barco lá, subir no rio acima. Então, assim, eles são muito isolados, eles não têm contato com o homem branco.
Depois eu conheci uma outra aldeia no Rio Jordão, que são 7 dias de barco para chegar lá. Tanto essa do Rio Jordão quanto essa do Rio Maitá, eles têm vizinhos que são isolados, que não aceitam contato. Eles descobriram porque um dia eles estavam subindo o rio para poder pescar e eles foram atacados. Aí eles contactaram a FUNAI, eu não sei se vocês chegaram a ver já, tem um vídeo no YouTube, na época passou no Jornal Nacional, e eu lembro de ter visto isso no Jornal Nacional, foi muito legal. O avião sobrevoando uma aldeia e os índios dando flechada no avião. E é o vizinho deles. Então, o que acontece? Sabe essa parte social, capitalista, com toda a derivação e as consequências do capitalismo, da exclusividade de acesso, do direito de propriedade, da questão do egoísmo, da hierarquia que tem exclusividade de acesso, que é verticalizada. Sabe isso tudo? Marco temporal, eu vou falar sobre isso, inclusive. Esquece tudo. Eles não conhecem isso. Pelo simples e único fato que eles não tiveram uma socialização branca. É difícil, eu tomei um choque monstruoso quando eu cheguei nisso. E eu fiz doutorado na parte de antropologia, eu trabalhei com etnografia no doutorado, eu já estava preparado para esse tipo de coisa, teoricamente. E eu passei situações assim, que quando eu vi o que estava acontecendo, eu fiquei completamente chocado. Uma sociedade que não conhece hierarquia, não sabe o que é dinheiro. Dinheiro para eles não serve para nada, porque R$50, eles estão a 4 dias da cidade mais perto, de barco. Não serve para nada. Então, o que a gente tem, o que a gente acredita, eles simplesmente não conhecem. Então, se eles não conhecem, eles não têm como praticar. Não tem valor. Claro que eles têm um processo de socialização, eles têm uma verdade social, todo ser humano, todo coletivo tem uma verdade social, mas é uma verdade social completamente diferente da nossa. Então, muitas vezes, assim, eu passei por situações, eu vou contar muita história, vou contar uns casos aqui, eu passei por situações de chegar com a minha verdade social lá, só que, como eu estava preparado e aberto para o que estava para vir, eu passei situações que eu falei assim, como assim? E foi difícil entender. Vou contar alguns casos aqui. Primeiro aspecto, então, a questão da presença. Primeiro caso, o caso do barco. Esse é o barco que a gente fica 4 dias dentro dele. Ele deve ter 1,20 m no máximo de largura, e uns 3, 4 de comprimento, e a gente fica 4 dias aí. Só que vai entrando floresta amazônica, e olha a presença e a tranquilidade dele. E aí, essa história assim, me marcou profundamente, porque foi o 2º dia da primeira vez que eu fui para a aldeia. E aí a gente estava no barco e vindo uma chuva. E eu vendo aquela chuva vindo, eu já comecei a empacotar as coisas, porque aí a minha cabeça branca, né, de otimização de recurso, de maximização, de economia, né, de escassez. Comecei a empacotar as coisas, porque vai chover, vai molhar minhas coisas, tem máquina fotográfica, tem não sei o quê. Porque vai me molhar, então eu vou gripar, capa de chuva, e toda aquela antecipação do futuro. E eles indo tranquilo para dentro da chuva. E eu olhando assim, eles indo para dentro da chuva, como se nada tivesse acontecendo. Quando a chuva estava pertinho, que deu um vento, aí o barco balançou, eles olharam um para o outro e falaram assim, vamos respeitar a natureza. Encostaram numa praia. Aí começou a chover mais forte, entramos para a floresta, diminuiu a chuva passou, voltamos para o barco. Aí eu, com a minha cabeça de branco, cheguei correndo, chequei o tanque de combustível. Por quê? A gente vai, uma hora a gasolina acaba, o combustível do barco acaba, o barco morre, a gente vai descendo o rio à deriva, até encostar num barranco, para poder abastecer. Só que, de vez em quando, a gente parava nos barrancos, que era igual essa parede. Então, era uma loucura, assim, carregar aqueles tambor, segurar barranco, segurar o barco de vez em quando caía, a gente caía na água, aquela confusão. Chequei o tanque de combustível, aí eu vi que tinha só um pouquinho. E falei com o Chai. O Chai é a maneira como a gente chama uns aos outros. É meio que, para nós, assim, irmão. Eu falei, Chai,
tem só um pouquinho de combustível, vamos abastecer, nós estamos numa praia reta, fica mais fácil, nós vamos economizar uma parada, vamos economizar um tempo descendo, é mais seguro. Né? Perfeito toda a minha locuração mental dentro da nossa sociedade. Né? Ele me escutou pacientemente, na hora que ele terminou, que eu terminei, ele olhou para mim e falou assim, ô Tchai, mas por quê? Não acabou? Nessa hora, assim, eu me senti o cara mais estúpido da face da terra. E quase que eu falei com ele assim, cara, me pega na volta, porque eu não sou digno de entrar nesse lugar que vocês estão indo. Simplesmente assim, acabou, pronto. Só isso. Então, mais simples, né? Aí entramos, deu uns 15, 20 minutos, o combustível acabou, o barco morreu, aí ele olhou para trás e falou assim, vamos abastecer. Eu fui me chocando com aquilo, assim. Eu comecei a perceber que eles não têm noção do futuro. Eles não conseguem planejar. Eles não conseguem pensar algo adiante. É aqui, agora. Não acabou? Não acabou. É presença. Eles têm uma presença pura. Essa foi uma foto da primeira vez que eu fui na aldeia. Vocês veem que era muito raiz mesmo. A aldeia, a fogueira ficava no centro da aldeia e os tocos, a gente ficava sentado, os rituais, as cerimônias aconteciam tudo aqui. E aí eu gostei dessa foto, que ela traduz bem, as fotos todas são minhas, tá? Ela traduz bem o que é assim, a raiz, os índios e tal. E imprimi essa foto. E levei para eles para mostrar como tinha ficado bonita essa foto, que tinha ficado legal. Voltei uns 2, 3 anos depois, e eles tinham feito um chubuã, que é essa foto aqui, no lugar onde está a fogueira. Aí mostrei para eles a foto, e falei, olha aqui, que legal essa foto. Aí eles olharam e falaram assim, não, Tchai, que lugar bonito. Aonde que é? Eu percebi uma coisa, eles não têm noção de passado. Eles não têm noção nem de futuro, nem de passado. Eles são aqui, agora. É a presença que importa para eles. Na aldeia, assim, se você quisesse, por exemplo, eu quero ir numa Samaúma, eu quero ir em tal lugar, até quando eles estão aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque aqui é um lugar de muitos planos, né, de muito passado, de muito futuro e de nada de presença. E eles são só a presença e nada de futuro e nada de passado. Eu tenho que ficar lembrando eles das coisas, às vezes tem os compromissos que eles fazem, e eles simplesmente não têm uma preocupação com o horário. Fui levar eles na universidade e foi assim, eu tive que começar a falar 2 horas antes do horário, porque... Ainda chegava atrasado. Ainda chegava atrasado. Eles são um povo de muita presença. Então, sim, eu percebi ao longo do tempo que não adiantava, você quer ir numa Samaúma, não adianta falar com eles assim, ô Tchai, vão lá depois do almoço? Depois do almoço eles não vão lembrar, porque eles não têm essa preocupação. É aquela imensa. Isso, ela é a maior árvore da floresta amazônica. Os índios falam que ela é a rainha da floresta, e aí que eu vejo a beleza da cultura deles. Por que ela é a rainha da floresta? Eles falam que ela é a responsável pela vida das plantas. Se vocês olharem a floresta amazônica, é um paredão de 50 metros, um paredão verde. A Samaúma sai por cima e faz assim. Então, parece que ela está benzendo as plantas. Por isso que eles falam que é a rainha da floresta. E olha a simplicidade. Quando olha para ela está fazendo uma bênção. Então, eles têm uma simplicidade, uma beleza, um pragmatismo muito grande. E de onde vem isso? De um estado contemplativo. Eles são um povo que contempla. Eles contemplam a presença. Eles estão presentes. E o que mais que nós temos para fazer na presença? Contemplar. Hoje minha vida virou um caos, porque eu aprendi muito com eles. Estou largando o passado cada vez mais para lá e pensando cada vez menos no futuro, e todo mundo me cobrando o passado e o futuro. Até ontem, 3 horas da tarde, eu não tinha uma apresentação pronta. E eu recebi um recado que tinha que fazer. Está aí.
E eu acho que é muito melhor, assim, na verdade. Foi um grande presente para mim. Então, olha que interessante como eles contemplam a natureza, eles contemplam a presença. Eles não estão com essa ansiedade que a gente tem pelo futuro e nem com o apego de ficar remoendo o passado. O que passou, passou. O que chegou ainda não está aqui. Né? O futuro ainda não está aqui. O que nós temos é lidar com aqui agora o que está acontecendo. Então, um povo muito resiliente e silencioso. Resiliente ao que acontece aqui, resiliente à natureza, em contato com a natureza. E aí observem como que eles até se integram com a natureza, como que eles estão integrados, porque eles estão nessa presença da natureza. Então, essa presença, se a gente... Ela está presente, o tema presença, está em vários lugares. Né? No processo terapêutico, pelo menos os que valem a pena, sempre batem nessa tecla, a presença, a importância da presença. Né? Então, a presença é algo muito fundamental para eles. Eles são muito presentes. Eles estão nessa presença com a natureza. A natureza é que dá para eles o que eles precisam. E nessa presença com a natureza, toda vez que eu ia perguntar para eles sobre Deus, eles me falavam da natureza. E eu fiquei um tempo tentando racionalizar como assim? O que é a natureza? Porque a natureza dá para eles a alimentação, dá as casas, dá as madeiras, tudo que eles têm vem da natureza. Então, a natureza tudo provê. Fiquei fazendo essas racionalizações, mas eu entendia que era muito mental branco. E um dia, eu estava lá em casa, eu também moro na roça, e eu estava dentro da floresta, dentro da mata, escutando o barulho da floresta, contemplando a natureza. Eu adoro aquele barulhinho de grilo. Aquilo, para mim, é melhor que sonífero para dormir. Eu começo a escutar aquilo 30 segundos, eu apago. Aquilo vai me dando uma paz, mas uma paz. E, nesse dia, eu estava lá sentado, escutando o barulho da floresta, dos bichos, dos grilos, e foi me dando uma paz, mas uma paz. E, na hora que eu estava com muita paz, eu senti a presença de Deus. Eu falei, está aí porque que, quando ele vai falar de Deus, eles falam de natureza. Porque eles não sabem o conceito de Deus. Né? O Deus, para nós, muitas vezes virou um conceito que a gente foi aprendendo, principalmente com as religiões. Né? E eles aprenderam o que é essa presença da divindade. Então, assim como a divindade está presente com eles o tempo inteiro, eles estão nessa presença com a divindade, que é a natureza. Até o cocar, essas grafias, essa é a pata da onça, que é o animal sagrado. Para eles, a onça é que toma conta da vida dos bichos. Esse é a jiboia, que para eles, a jiboia é que toma conta da vida das serpentes. E o cocar é o tutupauá, que é o gavião real, a arpia, e é o que é o responsável pela vida dos pássaros. Então, a jiboia, para eles, é um animal muito sagrado. Grande parte das medicinas foi apresentada pela jiboia. Então, quando eles encontram a jiboia na floresta, assim, só a título de comparação, tá, mantido as devidas proporções, é como se estivessem encontrando com Jesus no mato, para nós. Eles estão encontrando com um ser muito sagrado, só que ainda está vivo. Então, eles têm essa presença com a natureza, eles têm essa presença com a espiritualidade o tempo inteiro. Observem como que eles se camuflam na natureza. Vocês estão vendo que tem um aqui? Pois é. Aqui, atrás, é a samaúma, é o tronco da samaúma. Parece uma parede, né? E olha como que eles se integram, olha, eles estão em harmonia com a natureza. E aí, sabe o que acontece, essa harmonia com a natureza e essa presença? Eles são Runicuim, que eu falei, né? Só que eles são conhecidos como Kaxinawá. Eu não sei se vocês já ouviram Kaxinawá. Kaxinawá, de vez em quando, a gente ouve por aqui. Na língua deles, que é a Hatchakuin, do tronco linguístico pano, Kaxi é morcego. E Nauá é polvo. Eles são conhecidos como povo morcego. Sabe por quê? Eles andam à noite na floresta amazônica. Sem lanterna, sem tocha, sem nada. Pois é, e as cobras, só que o problema não é as cobras, não. O problema é, você já andou no mato? Matinho, né? Geralmente a gente anda naquelas onde tem uma trilhazinha. Se você pegar a Mata Atlântica, se você pegar Cerrado, que é
é um bioma menor, se ele estiver intocado, você não consegue andar. Na Mata Atlântica, você não consegue andar. Na Floresta Amazônica, a onça pintada, na Floresta Amazônica, ela fica em torno de 80 quilos. No Pantanal, ela chega a 120 quilos. A onça pintada é adaptada, portanto que é difícil andar na Floresta Amazônica. Ela tem que ser menor para ela conseguir andar na floresta. E eles andam à noite na Floresta Amazônica. Então... então, mas aí é que está a notícia do negócio. Aí é que está a notícia. Tem muitos casos deles se perderem na floresta. Eu tenho um caso, não vou nem poder contar direito depois da questão, porque eles caçam, eu vou ter que contar um caso de caça daqui a pouco. Vocês não ficam com raiva, por favor. E aí eu falei com eles, eu falei assim, olha, como que vocês andam à noite na floresta amazônica? Aí eles viraram para mim e falaram assim, a natureza fala com nós onde é que nós temos que botar o pé. O que é essa natureza que fala com eles onde é que tem que colocar o pé? A intuição. E o que é essa intuição? É a espiritualidade. Descalço. Então, é mais fácil achar, para eles lá é mais fácil uma bermuda do que um chinelo, mas eu acho que eles estavam mais assim porque estava tendo visita. Não, eles só vivem. Não tem esse conceito de com o pé eu vou sentir mais comigo. Uma vez eu estava subindo para a aldeia, estava chovendo muito, e a gente parou num lugar que tinha que subir um barranco. Aí, na hora de descer, que eles viram que eu comecei a escorregar, um deles chegou para mim e falou assim, enfia o dedão no barro. Aí eu comecei a enfiar o dedão no barro e eu vi que realmente eu aprendi uma tecnologia que eu não tinha antes. E são assim, eles pegam e fazem. Eles são instinto, eles pegam e fazem. Eles não têm, pegam e faz. Militância, a gente sempre lembra as pessoas, nós também somos animais. Nós somos animais humanos, e eles animais não humanos. E na grande ideia da vida, né, nós não somos donos. No mundo egocêntrico, que eu acho que é o original, que é o que precisa ser resgatado, porque era assim antes, eles convivem, são apenas mais um animal na natureza. Exato. O criadinho, o coati, o catitu, a onça. Sim. À noite, cada um no seu. Né, o dantuja é um animal da noite, o vagabundo, os outros são do dia. Os índios também são animais. Eu já escutei isso da boca deles. Uma vez eu perguntei, vocês têm problema com onça aqui? Eles falaram, não. Por quê? Porque a onça vê nós igual a paca vê ela. A paca sabe que se a onça passar, que se for perto da casa da onça, vai fazer mal para ela. A onça sabe que se vier perto da nossa casa, pode fazer mal para ela. Eles estão em harmonia com a natureza, não derrubam árvore. Eles são bicho, são bicho carnívoro. Então, é uma questão de sobrevivência, eles precisam. Mas não tem aquela coisa de guardar, de estocar. E isso é o conceito capitalista de maximização de recursos. Eles não entendem isso, eles não sabem isso. Então, voltando aqui. Então, uma coisa que, quando eles falam assim, a natureza fala com nós onde é que nós temos que pisar, isso, para mim, tem gente que vai chamar essa voz, é uma vozinha interior. Tem gente que vai chamar de Espírito Santo, tem gente que vai chamar de Espírito, tem gente que vai chamar de um monte de coisa, de intuição. Mas é algo que conversa com eles. Para mim, eles conversam com a espiritualidade. Como eles falam que a espiritualidade é a natureza, então eles estão falando da natureza. E eu acho que eles têm uma razão nisso, porque, de vez em quando, eu estou plantando lá em casa, uma vez eu estava plantando lá, botei uma semente na mão, coloquei ela e pensei assim, gente, o que eu faço com isso? Nada. Água e terra. É um milagre. Um trenzinho desse tamanho vira uma árvore enorme. E o homem, com toda a arrogância dele, falando que está plantando. E é um milagre. É obra
direta da espiritualidade. O homem não produz natureza. O homem não produz vida. É obra da espiritualidade. Então, a natureza, ela é a mais pura manifestação da espiritualidade na face do nosso planeta. É só a espiritualidade que produz a natureza. Então, quando eles falam, a natureza fala onde é que nós temos que botar o pé, para mim, eles estão falando, a espiritualidade me fala onde é que nós temos que colocar o pé. E isso, para mim, tem uma grande lição para o homem branco. Se o homem branco aprende a escutar essa vozinha, aí ele vai saber onde coloca o pé. Ele vai saber onde pisa. Aí ele vai aprender a ter um alinhamento com a vida, que vai ser um alinhamento onde ele vai viver em harmonia com a natureza. E não mais em harmonia com a arrogância dele, de achar que é dono de tudo, de achar que sabe de tudo. Então, esse aspecto da presença, para mim, é algo assim, formidável, formidável. E essa intuição, essa presença, eles têm uma integração com a natureza, eles vivem a espiritualidade. Eles não é uma coisa de ficar falando, porque eu vou colocar o pé aqui, porque se eu colocar o pé na terra, eu vou... Não, é silêncio e prática. Eles fazem. E uma entrega à natureza. Porque se ele coloca o pé lá que a natureza falou com eles estão se entregando, confiando na natureza. E aí eles entram em contato com a natureza. Então, eles têm uma conexão muito profunda com a natureza. Essa conexão com a natureza, quando eles começam a viver a natureza, traz para eles, então, conhecimento. Porque a natureza vai conversando com eles, eles vão tendo experiência e eles vão começando a conhecer as coisas. E eles vão, então, tendo cada vez mais absorção de conhecimentos da natureza, que vai se transformando em sabedoria. Então, eles começam a experienciar a natureza, a espiritualidade. Eles vivem a floresta. E aí, uma maneira que eles têm de viver a natureza é viver as medicinas da floresta. Que aí é o momento onde eles vão experimentar as medicinas. E as medicinas, elas trazem muito conhecimento para eles. Vou contar uns casos daqui a pouco sobre as medicinas. Mas a gente tem, por exemplo, o rapé, que é o pacharumã, ayahuasca, nishpa, sananga, e esse aqui é um outro tipo de sananga. E lá na floresta, eles têm o que eles chamam de Parque das Medicinas. A sananga é uma raiz. Essa aqui, que usa a raiz dela para pingar no olho. E eles têm na floresta um lugar que chama Parque das Medicinas, que tudo que você chegar lá e falar que está com sintoma de alguma coisa, quem conhece vai lá, busca, ou faz um chá, ou faz um banho, ou faz um remédio, e realmente funciona. Uma outra maneira que eles têm dessa absorção de conhecimento são as dietas. As dietas é algo muito interessante. O que eles chamam de dieta é as universidades nossas aqui. São as pós-graduações ou as graduações. E lá não tem exclusividade de acesso. A hierarquia lá, ela não é verticalizada, onde piramidal, né, onde quanto mais em cima, menor a possibilidade de acesso, lá não funciona dessa maneira. Como que funciona lá? Essa é uma casa de dieta, onde acontece preparo de medicina e onde eles fazem a dieta, como se fosse a universidade. A dieta, a maioria delas você fica isolado dentro da floresta durante um período, sendo acompanhado por quem já fez a dieta, geralmente os pajés. E assim, você quer virar um pajé? Você vai lá, faz a dieta do pajé e vira pajé. Você quer virar um tchaná? Vai lá, faz a dieta do tchaná e vira um tchaná. Quer virar um curandeiro? Você pode ser o que você quiser. É só ir lá e fazer o estudo, que é fazer essa dieta. Tem dietas que demoram 6 meses, então significa 6 meses isolado dentro da floresta. Eu estou indo no final do ano, vou fazer uma dieta lá, devo ficar lá 45 dias. Eu vou fazer a iniciação do pajé, a convite deles. E aí o que acontece? Nesse processo com a floresta, 3 meses, 6 meses na floresta, o pajé vai explicando umas coisas. Vamos colocar assim, metade do curso é dado pelo pajé, a outra metade do curso é dado pela própria floresta, aonde eles vão experimentando medicinas, aonde eles vão conversando com as plantas, aonde eles vão conversando com os bichos. E aí, a própria floresta vai complementando esses estudos. E é algo que é muito empírico, eles vão vivenciando e aprendendo, vivenciando e aprendendo.
E o que é mais interessante é que, ainda que a floresta dê 50% do curso, a gente fica pensando assim, pode ser coisa da cabeça deles, né? E aí eles vão imaginar o que quiser. Quando eles voltam, é muito coerente com o que os outros passaram e aprenderam também. Então, tem uma coerência, que é a que eu falei no começo, a coerência da espiritualidade. Essa plantinha, a aremucá, ela é uma planta muito interessante, ela é uma batatinha, que é a planta que mais conversa com eles. Eles fazem um ritual com a aremucá, onde eles ingerem a aremucá, e eles falam que a aremucá, eles cultuam muito a aremucá, porque a aremucá, eles falam que foi uma das primeiras medicinas que eles conheceram, e grande parte das medicinas foi a aremucá que apresentou para eles. Apresentou como? Eles comem e a aremucá vai conversando com eles. E vai explicando para eles, fala assim, ó, experimenta tal planta na floresta. Aí eles vão lá, experimentam, e falam assim, ó, ela tem tal e tal efeito, ela vai fazer tal coisa. E aí eles vão experimentando, e eles vão aprendendo, e vai praticando o que a planta vai falando. E, às vezes, ingere uma outra planta que explica uma outra coisa, que explica uma outra medicina, e uma planta vai explicando, e eles vão ingerindo, e as plantas vão explicando o que vai acontecendo. Então, eles conversam com os animais. Eles conversam com as plantas e conversam com os animais. Esse aqui é uma medicina, vocês já ouviram falar no cambô, a vacina do sapo? Esse é o sapo do cambô, na língua deles é o campum. E uma vez eu fui caçar o campum com eles para a gente poder fazer a vacina. Sabe como que eles pegam o campum? Eles vão conversando com a perereca na língua deles e vai chamando elas. E elas vão chegando. A gente começou a entrar na floresta, estava escutando elas, estava perto de um brejo. Aí eles pararam, começou a conversar, e elas foram chegando. Aí nós pegamos duas e levamos. Eles tiram uma substância que tem nas costas dela, que é o que faz a vacina, depois solta ela de novo na natureza. Eles não sabem, eles não conhecem explorar. Explorar é coisa do capitalismo, do homem branco. Eles não sabem o que é uma exploração. Hã? Tem um cacique, que é uma liderança, só que ele é mais um sentido de orientação. E, às vezes, para poder mitigar algum conflito ou decisões mais importantes que têm que ser tomadas. E, geralmente, são pessoas que são mais velhas, que têm mais experiência, têm mais sabedoria. Então, eles vivem a floresta. E esse viver a floresta permite para eles conhecer a espiritualidade. Permite para eles entrar em contato com a espiritualidade. Então, eles conhecem, por exemplo, coisas como reencarnação. Só que eles não conhecem o nome reencarnação. Eu escutei 2 casos agora dessa última vez, sobre o Curupira e a Iara. Eles não conhecem o nosso folclore. Por quê? Eles não frequentaram as escolas. Então, eles não ouviram as histórias dos folclores. Mas vou contar 2 casos. Um deles estava me contando que o avô dele, que era um índio muito sábio, e o avô dele tinha dom de premonição, então ele sabia quando ia acontecer alguma coisa, quando alguma pessoa ia chegar, quando ia ter alguma coisa na aldeia. E ele estava pescando com arco e flecha, ele flechou um peixe e mergulhou para poder pegar o peixe. Aí, vou usar as palavras dele para vocês entenderem. Aí, meu avô levou a mão assim, e quando foi pegar o peixe, saiu entre ele e o peixe um peixe muito grande, mas que não era peixe. Era assim, metade para baixo era peixe e metade para cima era mulher. Já ouviram falar da Iara, né? Eles não sabem o que é uma Iara, mas olha a experiência que eles já tiveram. Depois eu escutei de um outro que o pai dele estava com um roçado de mandioca, um pouco para dentro na floresta. E aí ele tomou um susto, porque lá eles têm os brabo. Os brabo é uma tribo isolada, que não aceita contato, então, se encontrar na floresta dá conflito. Então, eles têm um cuidado muito grande para não encontrar. Eles já se viram de longe, algumas vezes, acha rastro deles andando, mas eles evitam o contato, porque
pode ser fatal um contato com os brabos, tanto para os brabos quanto para eles. E aí o pai dele chegou no roçado e assustou, porque viu pegadas saindo do roçado. Mas aí ele ficou tranquilo, porque as pegadas estavam saindo do roçado, então os brabos já tinham ido embora. Então ele entrou. Quando ele entrou, ele se deparou com uma criança branca, com o cabelo de fogo, mexendo no mandiocal. O curupira. Mas eles não sabem o que é um curupira. Então, assim, eles vivem, entenderam? Essa presença é uma vivência. E são histórias que eles passaram. Ele falou que o pai dele tomou um susto tão grande com essa história que ele ficou um dia no mato, assustado, com medo. Porque ele nunca tinha visto uma coisa daquela, estava acostumado só com índio, encontra um menino daquele na floresta, ele tomou um susto muito grande. Esse conhecimento, esse contato com a floresta, dá coisas para eles assim. Eles já contaram casos de ficarem perdidos no mato, e aí eles não sabiam para onde estavam, aonde eles estavam, e realmente andar no mato com eles é uma coisa muito louca. Não tem trilha. E para caçar, por exemplo, eles fazem assim, eles usam uma medicina, e a medicina conecta com a floresta, e a floresta vai falando com eles onde é que tem que ir. Então, eles chegam na floresta, não tem trilha para lado nenhum. Aí a floresta fala com eles assim, vai ali. Eles pegam e saem andando. Quando acham um trilho de um bicho, aí eles olham para onde está a pegada, se estiver para lá, eles vão para lá, se estiver para cá, eles vão para cá. Então, a chance de ficar perdido é muito grande. Eu saí numa caça com eles lá uma vez, que eu cheguei num ponto que eu falei assim, se eu distanciar deles, eu nunca mais volto para casa. Eu espero que eles voltem, porque eu não tenho a menor noção de onde é que eu estou. E acontece, e eles já contaram um caso assim, de ficar 3 dias, 4 dias perdido no mato. E eles contam muito caso assim, de crianças estarem com o pai se perde na floresta, e aí ele para, faz os rezos e pergunta à floresta aonde que precisa ir para voltar. E a floresta fala aonde precisa ir, e eles voltam. E a floresta vai indicando para eles. Então, assim, a floresta realmente fala com eles onde é que eles têm que pisar. E eles contam casos assim, da passagem de entes queridos, e que eles reconhecem em alguma criança características de algumas pessoas da aldeia que já fizeram a passagem. E eles percebem que aquela criança tem um traço tal e tal, que é parecido com tal pessoa. Eu passei por um momento com eles agora, que foi um momento difícil, onde um deles teve a passagem do pai, e aí, conversando com ele sobre a passagem do pai, e ele falou comigo, ele falou assim, ô Chay, ele pode ser que virou um Yushibu. Yushibu são os espíritos sagrados da floresta. Eles podem ser encarnados, né, o tutupauá, o campum é um Yushibu, o gavião real é um Yushibu, a onça é um Yushibu, mas também tem seres que não são encarnados, que são Yushibus. E eles veem essas pessoas, esses seres em energia, né? Tipo a Yara, tipo o Curupira. E ele fala, daqui a pouco eu vou encontrar com meu pai na floresta como Yushibu. Então, eles vivem isso. Isso, para eles, é algo normal. Está dentro do aspecto de realidade social deles. Hã? É uma imortalidade. E eles falam, daqui a pouco está aí de novo. Sofre, mas não é igual a gente, não. Porque eles não têm apego. É muito diferente. Isso é um tema mais dentro da psicologia. Mas, para eles, é muito mais fácil de resolver do que para nós. Porque a gente tem toda a questão do apego, de todo o passado, e eles não. Então, eles sofrem, mas o sofrimento deles é curto. É bem mais curto. Então, olha, esse conhecimento traz para eles ciência. E é importante entender isso aqui, gravar isso, a ciência, né, que é esse conhecimento. E, no final, é a família. Observem essas fotos. Vocês percebem, olha, até as crianças ficam grudadas. Então, olha como tem um espírito de família
tem um espírito de família, tem uma conexão, tem uma união entre eles. Isso, final de tarde, todo mundo sentado na beira da fogueira, aquela foto da fogueira que eu mostrei. Então, é um conjunto. Eles têm um senso de família. Sabe, esse afeto, esse sentimento que a gente tem pela nossa própria família? Eu acho que uma das coisas mais, onde a gente pode mais tatear esse sentimento é pelos filhos, né? Eu até trouxe uma camisa que eu adoro, pintada pelo meu Piquitito, que traduz esse sentimento pela família, essa conexão que tem. É a camisa mais linda que eu tenho do mundo. Não estou nem aí para a opinião de quem está para lá. Nenhuma. E só uso ela em ocasiões especiais. Então, todo esse sentimento que a gente tem, a nossa família aqui, como a gente tem a questão capitalista, a gente tem o conceito do direito de propriedade em relação à família e da exclusividade de acesso. Então, a família é só aquilo que tem o meu nome, que tem o meu carimbo, né? É tipo boi, né? A gente vai lá e carimba e fala, é meu, né? Lá, eles não têm isso. Lá, eles são esse conjunto. É uma coisa junta. Então, nessa aldeia, que é a aldeia São Vicente, eram 120 pessoas. Então, é uma família de 120 pessoas. É esse conjunto que vocês estão vendo. É como se uma comemoração de alguma coisa é uma comemoração de todo mundo. Todo mundo participa, todo mundo é convidado, todo mundo é bem-vindo, como se fossem, de verdade, irmãos. Não. Não. Tem coisas muito diferentes. A gente passa, no mínimo, 8 horas por dia se dedicando ao trabalho, cultura capitalista. Né? No mínimo, né? Não vou nem contar as horas de ir, vir, etc. E tal. Né? Deixa para lá. A base da vida deles é a cura espiritual. Eles se dedicam de 6 a 8 horas por dia para a cura espiritual. Então, assim, eu acho que nem dá tempo de brigar. Eles resolvem muita coisa, e se precisar, chega e conversa, e começa conversa com pensamento, não precisa nem sair pela boca. Eles envelhecem rápido. Se você perguntar, ele vai responder, mas eu acho que ele não vai ter muita certeza, não. Ele não... Você perde a referência. Não tem referência, para de contar dia. Não tem televisão, não sabe que dia que é, não sabe o que é final, não sabe o que é final de semana. É uma verdade social. Nós passamos um aperto muito grande uma vez, porque gripe. Eu estudo muito a questão indígena, eu já vi relatos de uma pessoa chegar com uma gripe forte. O Vilas Boas, aconteceu isso com a equipe dele, ele dizimou quase uma tribo inteira de Guarani, porque tinha um membro que estava com gripe. E uma vez teve um deles que veio e pegou uma gripe, e nós passamos um aperto muito grande com ele, porque a gripe, eles não conhecem gripe. A nossa sorte é que, lá pertinho de Florestal, aí começa a movimentar muita gente, e assim, coisas da espiritualidade. Tinha uma médica em Joatuba, que ela trabalha com indígenas, no Mato Grosso, e ela é uma médica do Exército, então o Exército, tipo assim, manda um helicóptero para Belo Horizonte, pega ela e leva para o Mato Grosso para ela trabalhar lá, e ela estava de plantão em Joatuba. E nós conseguimos achar essa médica lá e levar ele lá. Aí ela conseguiu resolver, mas nós passamos um aperto por causa disso. Hoje o governo manda os barcos para lá para vacinar. Aconteceu na pandemia que mandaram a equipe para vacinar lá contra o Covid, não sei para quê, porque acho que para levar Covid para lá, né? E esse caso era uma aldeia que era 7 dias de barco. Para que levar uma vacina? Para que levar? Foi levar Covid. Só que o que aconteceu? 7 dias de barco, eles nem sabiam o que estava acontecendo.
E eles não estavam esperando visita nenhuma, não tinha feito contato nem nada. Quando o barco chegou lá, eles acharam que era alguma coisa acontecendo, esconderam todo mundo na floresta, e acabou que não vacinou ninguém. Curioso isso. São 14 povos, são 14 terras demarcadas entre Brasil, Peru e Bolívia. E aí a quantidade de aldeias depende muito. Assim, no Rio Jordão, por exemplo, tem 30 e tantas. Eu tenho acompanhado agora uns Xaninawa, do Acre também, que eles são de Feijó, e eles ficaram incomodados com... Na verdade, foi um grupo, né, o Teká Rainê e os irmãos deles, eles ficaram incomodados que a cidade chegou muito perto da aldeia, então o Teká juntou os irmãos e foi para a floresta. E abriu uma aldeia lá. Eles escolhem um lugar e vão, aonde tem geralmente um igarapé, alguma coisa. Os que quiserem continuar, continua. Aí eles não obrigam ninguém a nada. Aí depois que eles estão estabelecidos, alguns lutam pela demarcação de terra, mas lá no Acre é muita floresta. Saem, estudam, voltam, levam a informação. Não tem em nenhuma aldeia índios que já são vegetarianos ou veganos? Olha, Você já ouviu falar? Índia é carnívoro. Não. Eles comem o que tiver. É uma questão de sobrevivência. Hã? Nem sabe o que é leite. Hã? É a carne de caça. E assim, eles não matam se não for comer. Eu vou contar um casozinho que vocês vão ver que coisa legal. Hoje, agora que eles estão tendo mais contato com o homem branco, está chegando. Está chegando. Mas nas primeiras visitas que eu fiz, não tinha, não. Como pet. Bom, essa questão de família é muito importante. Eles têm um senso de tribo. E esse senso de tribo é uma questão de sobrevivência. Tá? Então, é uma grande família. Aí que eu fui entender o que é uma tribo de verdade. Quando eu vi eles, assim, é uma questão assim, é um por todos e todos por um mesmo. Eles têm uma união como se aqueles 120 pessoas que estão ali, elas são meu irmão, elas são da minha família, então eles defendem uns aos outros como família mesmo. Isso é o senso de tribo. O caso da faca, essa faca aqui, ó. Eu cresci na roça, eu moro na roça, e sou mateiro a vida inteira. Toda a vida eu fui doido com mato. Então, eu sempre tive uma faca mateira, que é uma faca que a gente precisa para andar no mato, porque, às vezes, você machuca, ou você tem que atravessar algum lugar, ou tem que beber uma água. Então, eu sempre botei uma faca e uma faca mateira. E como eu fui batizado, né, rolou a questão do batismo lá, eu não estava esperando, e eu fui me encantando com tudo que eu estava encontrando, e eu não sabia o que eu ia encontrar, eu falei assim, gostava muito dessa faca, e falei assim, vou deixar essa faca aqui na aldeia, que eu vou lembrar para sempre que essa faca ficou aqui. Aí, troquei a faca, eu dei para um chai, e depois ele me deu um colar, não é esse aqui não, é um outro. E, beleza. Aí, no dia seguinte, eu olhei, vi a faca passando com a outra pessoa. Aí, daí, mais tarde, eu vi outra pessoa com a faca. Cabeça de branco. O que aconteceu com a minha faca, né? Rapaz, esses caras estão comercializando a minha faca. Vou saber quanto que minha faca está custando. Aí, cheguei na pessoa que estava com a faca. Eu falei com ele. Ah, que legal essa faca aí, né? Que faca é essa? Aí ele falou assim, da aldeia. Eu falei, como assim da aldeia? Você não comprou ela, não? Não, é da aldeia. Como é que funciona isso da aldeia? Uai, da aldeia. Você precisou fazer, você pega e usa. Aí eu fui no outro. Olha, aquela faca que eu te vi ali e tal, da aldeia. Como assim da aldeia? Não, estava com fulano, eu precisei, peguei, depois fulano precisou, foi lá e pegou.
Então, a faca que eu troquei no cordão não era daquela pessoa, era da aldeia. Todo mundo que precisou de uma faca foi lá, pegou e usou. Socialista, eles não sabem nem o que é essa palavra. Eles são tribo. Sacou? Socialista é coisa da nossa cabeça. Só que aí sim, às vezes tem essa discussão na universidade, tipo assim, se a gente está nessa polaridade, né, se eu falar alguma coisa mal do Bolsonaro, eu sou lulista, se eu falar alguma coisa mal do Lula, eu sou bolsonarista, não tem outra opção hoje, né? E aí o pessoal fica e tal, e às vezes eu nem falo, mas assim, dentro do contexto da sociologia sobre o que é um socialismo, eles é o que chegam mais perto do socialismo, realmente, realmente. Só que na linguagem deles, em tudo. Tudo, não tem hierarquia. Sim, exato. E é uma questão de sobrevivência. Eu vi algo lá, assim, que é algo muito polêmico, que é algo que dificilmente eu falo, mas aqui vocês, né, já estão bem avançados. Os homens entram para a floresta para caçar e para pegar as madeiras, as mulheres cuidam das crianças. Por uma simples questão: sobrevivência. Força física. E não é machismo, é força física. E com mais um detalhe: a mulher, ela é detalhista. Detalhista. A mulher tem uma coisa de mais carinho, mais contato, cuidado. Então, ela olha com cuidado. E os meninos precisam desse olhar. Só que, como ela é um olhar cuidadoso, ele é um olhar de perto. E o homem é um olhar mais abrangente, de território. Então, quando as mulheres estão andando na floresta, elas machucam muito, porque elas se distraem com os detalhes. E, para andar na floresta, se você se distrair com um detalhe, um galho pega. Teve uma vez que teve uma mulher que veio, ficou lá em casa, ela estava com um risco no pescoço, daqui até aqui, ó, porque ela se distraiu e um galho passou no pescoço dela, 1 centímetro a mais, ela tinha sido degolada. Então, é uma questão de sobrevivência. E, como eles não derrubam, eles entram na floresta, pegam as árvores que estão no chão, vocês imaginam pegando árvores de 20, 30 metros de comprimento e andando com aquilo dentro da floresta? Precisa de força física. Não tem jeito. Então, a faca era isso, era de todo mundo. Ou seja, 120 pessoas na aldeia, significa que 120 pessoas têm uma faca. Se fosse nos brancos, se tivessem 10 facas, provavelmente 4 pessoas teriam. Ia ter uma guardada para quando aquela estragasse. Se alguém quisesse, ia ter que alugar, pagar um seguro para casa. Sempre pensando na questão do dinheiro, maximizar o recurso. E lá não, lá você pega e usa. O caso que eu falei que não ia contar, que eu fiquei pensando um tempão, se eu podia ou não, o caso da caça. Aqui, olha só. Essa é uma casa. Ali tem 4, 5 famílias ali dentro. E família, assim, se a gente for olhar com sanguíneo, não é o mesmo sangue, são pessoas diferentes, mas eles vivem um coletivo. Eles são um coletivo. Se não for isso, não tem sobrevivência onde é que eles estão. Nós saímos para caçar. E aí, eles têm... Eu cheguei lá e comecei a olhar assim, eu não achei coisas plantadas, pé de mexerica, pé de laranja, e me veio assim, né, as arrogâncias da vida, né, onde a gente aprende muito da gente mesmo. Pô, mas que povo bobo, né? Não planta. Mas não falei nada com ninguém, não, só pensei. Daí, uns 2 dias, conversando com alguém lá, ele foi me explicar um pouco dos índios, falou assim, porque tem runicuim, que é runicuim de caça. E tem runicuim, que é runicuim de plantio. Então, nós somos de caça. A gente vive com o que encontra. Então, seja fruta ou seja bicho. É o que passar na frente. E aí tem um detalhe. O que passa na frente não é que eles encontraram. Seja animal ou seja fruta. A floresta está dando de presente. Eles entendem como um cuidado da floresta para a sobrevivência para eles. Uma vez nós chegamos na casa de uma menina, que ela devia ter uns 4 ou 5 filhos, e era logo depois do almoço, ela estava terminando o almoço e tinha uma batida de banana, tipo um mingau de banana.
E era só isso que tinha no dia. E aí, ela queria que a gente almoçasse com ele. Só que a gente tinha acabado de almoçar, nós falamos que não queria, e ela só tinha aquilo para os meninos. E ela ia dividir aquilo com a gente. O pouco que ela tinha. E quando nós falamos que não queria, foi quase uma desfeita para ela. E nós tivemos que explicar que nós já tínhamos almoçado, que nós estávamos de barriga cheia. Então, para vocês verem como que eles são. E aí ela falou assim, porque hoje só tem banana, porque hoje a floresta está cuidando de alguma coisa, mas a floresta nunca falhou com a gente. Ela sempre dá o que a gente precisa. Então, amanhã, ela dá o alimento de novo. Então, o bicho, quando passa na frente deles, é o alimento que foi dado pela natureza, pela espiritualidade. Eles recebem nesse sentido. A gente foi caçar e voltamos com uns 4 animais. E aí, os animais, os pedaços são cortados na junta dos ossos, né? Então, dá tamanhos diferentes. Aí nós saímos, éramos umas 12 pessoas, e voltamos com esses 4 animais. E eu pensei assim, e agora, como que vai ser dividido isso? Porque logo, cabeça de branco, né? Direito de propriedade, né? Qual animal que é de quem? E aí fiquei pensando, é quem acertou o tiro, que é o dono? É quem viu o animal, que é o dono? É quem carregou o animal, que é o dono? Como é que vai ser essa história? Aí voltamos, limpamos os bichos, cortamos os pedaços. Eles pegaram aquilo, colocaram numa mesa, no meio da aldeia. Aí chegou o primeiro, eu falei assim, aí vai pegar o maior, né? E convocaram a aldeia inteira para pegar os pedaços. Eles tocaram um rabo de tatu, aí faz um barulho, e o pessoal, os membros da família, vêm pegar. Aqueles 4 animais foram divididos com todas as famílias da aldeia. Não era de ninguém que estava na caça. Era de todo mundo da aldeia. O primeiro chegou, pegou um pedaço grande, levou a mão, falei, separou num canto e falou assim, esse aqui é do fulano de tal, que a família dele é a maior. Esse aqui dá para mim. Daí a pouquinho, chegou um, falou assim, pegou um pequenininho e falou assim, minha família é pequena, esse aqui dá. E eles distribuíram os pedaços pelo tamanho da família. Aí vocês vão vendo o que é um senso de coletivo, o que é um senso de tribo, o que é uma tribo. E aí, com isso, eles têm a potência da sobrevivência. É assim que eles conseguem sobreviver. E eles vivem uma unidade. Não é por acaso que eu estou destacando essas coisas e que eu separei aqueles 3 pilares para vocês. O que é o ponto da regeneração, na minha visão, e eu trago isso como uma reflexão. Tá? Eu trouxe para vocês esses 3 pilares importantes: presença, conhecimento e família. A presença, ela é a conexão, é o contato. Né? O que é o contato? Contato. Você precisa viver, você precisa presenciar, você precisa experimentar. Quando a gente está na presença, a gente, então, recebe, está conectado, igual ao caso deles, a gente recebe as informações. A espiritualidade fala onde é que tem que pisar. A gente começa a saber o que fazer. Então, quando a gente está na presença, conectado, a gente adquire conhecimento. E a gente vai tendo conhecimento. A família que a gente viu, ela é uma potência, é a potência da sobrevivência, né? E ela é o sentido de unidade. A presença, nosso grande mestre falava sobre onipresença, né? O conhecimento é a ciência, onisciência. E a família é a onipotência. Onde, para mim, está a saída para a regeneração? Na presença, começando pela presença. Onde, na presença, saindo do passado, que já passou, e saindo do futuro, que nem chegou, a gente vai ter esse contato com a espiritualidade. E a espiritualidade vai falar com nós onde é que nós temos que botar o pé. Aí é o lugar do acerto. Nessa presença, nesse contato, não vai ter mais exploração. E a gente vai começar a entender o sentido de família, o sentido de unidade. Quando a gente entende o que está acontecendo, que a gente tem ciência do que está acontecendo,
É o processo terapêutico. A gente tem capacidade de intervenção. A gente tem capacidade de potência. Então, quando eu estou presente, eu entendo o que está acontecendo. E, a partir do momento que eu tenho um entendimento do que está acontecendo, mas aí, olha o entendimento de onde vem. Ele não vem da verdade subjetiva. Ele não vem da verdade social. Ele vem da verdade espiritual. E quando eu tenho esse conhecimento, essa ciência da verdade espiritual, que eu vivo ela, que eu sei como ela funciona, que eu pratico ela, eu tenho capacidade de potência. Então, a gente tem aqui a família enquanto uma verdade social. Só que precisa sair dessa verdade social que hoje é capitalista, unilateral, egoísta, individualista, onde eu sou maior que o outro, né, conforme Carol disse, onde eu sou maior, usa aquele termo, né, animais inferiores, né? Ou seja, eu sou maior, né? Animais menores, né? Seres menores, né? Ou seja, eu sou maior, eu sou superior, né? Então, isso é a nossa verdade social. Se a gente consegue, então, ver esse aspecto, tomar consciência e caminhar para esse sentido de família, e dá para perceber esse sentido de família ainda dentro do direito de propriedade, que é a família que a gente vive, mas se a gente consegue, então, conseguir cada vez mais transbordar nesse sentido de família, a gente vai amar os animais, vai amar o próximo, e vai conseguir caminhar cada vez mais para esse sentido dessa regeneração. A verdade subjetiva, né, que é o conhecimento onde cada um tem na cabeça, vai começar a ser o conhecimento sobre a verdade espiritual. Então, de retirar esse conhecimento subjetivo que me leva para uma verdade, onde eu fico apegado, onde eu fico arrogante com a minha verdade, abrir mão da minha verdade, esvaziar o meu copo e me alinhar cada vez mais com a verdade espiritual. Então, eu acho que a regeneração, dentro de todo esse conceito, trabalhando ainda com a trindade, né, são 3 elementos, eu acho que está mais ou menos nesse sentido aqui. Tá? Ainda tem uns minutinhos. Eu quero que vocês observem agora isso aqui. Eu acompanhei em uma das aldeias, e isso foi, assim, para mim, demorei uns anos para digerir essa história. Não vou falar com vocês que eu estou bem resolvido com essa história até hoje, ainda tem algo que me incomoda, mas hoje, assim, eu aceitei. Eu acompanhei a entrada do dinheiro em uma aldeia. A entrada do dinheiro. Uma das lideranças foi para a cidade estudar, passou a juventude estudando na cidade dos brancos e percebeu que estava existindo um movimento de vender a cultura. E percebeu que ele ia ter benefícios com o dinheiro. Ele voltou para a aldeia e introduziu o dinheiro. Introduziu o capitalismo, não só o dinheiro, porque o dinheiro ele vem com uma lógica. O dinheiro ele vem com uma lógica de otimização de recursos, de economizar, né? Você tem que, o que é o dinheiro? Você tem que gastar menos e fazer mais. E você tem que aprender com os erros do passado e maximizar o dinheiro no futuro. É a lógica capitalista. É o direito de propriedade, o dinheiro vai me dar a propriedade. Exclusividade de acesso, é meu, ninguém toca. Né? Os bens, aí daí vai surgir os bens. Então, eu acompanhei esse processo. E foi muito rápido. Na época, eu fiz uma previsão que ia demorar 7 anos para a aldeia entrar numa derrocada. O que é a derrocada? Vocês viram como são pessoas alegres? O olhar tem alegria, são pessoas felizes. Eu falava com meus alunos assim, antes de conhecer a primeira aldeia, eu falava assim, eu não conheço uma sociedade na face da Terra que seja feliz de verdade. Eu morei na Nova Zelândia e eles estão chegando perto. Eles têm uma qualidade, um bem-estar coletivo lá que eles estão chegando perto. Só que ainda estava faltando alguma coisa. E eu voltei da aldeia falando, agora eu conheço. Eles são alegres, eles são felizes. Com a entrada do dinheiro, começou as brigas. Começou a aposta. Eu tive uma vez na aldeia onde tudo era aposta, para tudo quanto é lado. E aí, olha o que aconteceu com o olhar das crianças. Não sei se está dando para vocês perceberem, mas está vendo? Olha a postura. Não tem mais aquela postura altiva, confiante, feliz.
alegre, com um sorriso. Olha o que aconteceu com as crianças. Eles também já estavam com cara de triste. Mas as crianças perderam o brilho. Quando eu percebi, eu achei que ia demorar uns 7 anos, demorou 3 anos. E aí, eu fui conversar com os pajé. E os pajé falaram assim, ó, a aldeia está perdendo a alegria. O dinheiro vai acabar com a aldeia. E foi isso que eu vi. Não é, me entendam, não é o dinheiro em si. É a lógica, o conhecimento necessário para o dinheiro circular. É a lógica do dinheiro. Porque aí agora, lá, é a liderança que devia cuidar disso. Eu cheguei lá, ela estava vendendo chup-chup na aldeia. Ele tinha um gerador e um congelador. Lá não tem luz elétrica. E aí já tinham pessoas trabalhando para ele. Só que as pessoas vão fazer o que com o dinheiro? Então as pessoas começaram a pagar e ele foi criando uma circulação de dinheiro lá dentro. E aí começou, eu quero dinheiro, porque o dinheiro traz coisas. Aí um começa a pegar dinheiro do outro. Aí eles começam a apostar. E aí eles começam a preocupar com o dinheiro, já não preocupam mais com as crianças. Os problemas sociais começam a acontecer. Por quê? Eles retiram o foco daquela pureza do contato com a natureza e eles colocam o contato, o foco do contato com o bem material. E esse foi o reflexo. Isso, para mim, foi muito nítido, assim, como que essa experiência com a natureza, que é a experiência com a espiritualidade, traz felicidade, preenche de verdade, traz paz de verdade. E quando a gente sai desse contato com a espiritualidade e vem para o bem material, olha o que acontece. Isso assim, foi um processo muito difícil para mim de digerir essa informação. Não, e eu não sei se daí está dando para ver, mas o olhar, tem tristeza no olhar. Murcho, a postura dela já é uma coisa, a cara fechada, não tem mais aquele sorriso. O olhar não brilha mais, o olhar tem tristeza no olhar. Não, agora eles não vão caçar mais. Não, eles lá não têm comércio para isso. O comércio deles é a cultura. A questão deles agora é que eles vão comprar boi. Comprar boi. É. Aí... Mas tem floresta para derrubar e plantar bacriara. Ainda, eu não sei como está lá hoje, não voltei mais, porque eu fiquei de coração partido, não tive coragem de voltar lá mais. Mas o que eles estavam fazendo? Eles desciam um rio, um dia e meio, mais ou menos, e compravam uma banda de boi, e voltavam, e fazia festa, e fazia um churrasco. Porque aí eles estavam recebendo turista. Eu cheguei lá, eu cheguei nessa aldeia a primeira vez, eu fui recebido na casa deles. Recebi eles na minha casa. E a gente ficou recebendo, como família. Aí eles me chamaram, falaram assim, vem cá para você ver o que nós fizemos e tal. Eu cheguei lá e encontrei um Airbnb. Não. Cheguei lá e encontrei um Airbnb. O Airbnb que eu falo assim, um hotel. Nessa aldeia. Não, eu conheço várias aldeias. E assim, como eu conheci uma aldeia muito isolada, eu fui conhecendo essas aldeias isoladas, eu conheci várias. Uma delas aconteceu esse processo. Fez um hotel no meio da mata. Aí, eles recebem em euro. Hã? Não podemos fazer nada.
É escolha deles. Vou fazer o quê? Eu vou sair daqui, viajar 4 dias de barco, falar coisa assim, vocês não podem fazer isso dentro da terra de vocês? Lá para eles, para eles é 4 dias de barco, é floresta amazônica, não é de ninguém, é terra de ninguém. É eles. É muito diferente de nós. Olha, sim. Não, mas aí a gente vai entrar nas questões políticas, né? Porque o marco temporal por si só não vai segurar nada. Só a lei, no Brasil, a lei não funciona, não serve para nada. Os Yanomami são prova disso. Aquele problema que teve com os Yanomami. E aquilo ali que aconteceu? O garimpo estava chegando perto. Os donos dos garimpos estão todos em Brasília. Garimpo é a coisa mais fácil do mundo de pegar. Você pensa num tapete grande. Se cair uma bituca de cigarro, você bate o olho no tapete, a primeira coisa que você vê é o buraquinho que a bituca deixou, não é? Se você passar um drone por cima da floresta amazônica, a primeira coisa que você vai ver é um buraco. Está ali um garimpo. Não pega porque não quer. E aí eles cortaram a assistência médica, o branco chegou lá perto, os homens adoeceram com as doenças do branco, não conseguia caçar, não conseguia produzir alimento, e aí começaram a ter falta de alimento. Bom, pessoal, então é isso, deu tempo certinho. Rausch, gratidão. Alexandre, no Muxu, esse é meu contato, meu Instagram. Quem quiser pode anotar, quiser conversar mais coisas, tem muita coisa para conversar. Foi Rausch. É tipo um amém. É um amém com gratidão. Deles. E nesse programa também me marcou muito, achei muito forte que o homem da floresta, entre eles não há as mazelas dos homens brancos. Não tem orfanato, porque eles não abandonam suas crianças, não tem asilo, porque eles não abandonam seus idosos, não tem presídio e não tem hospício. Achei isso tão forte. 4 instituições do homem branco, que entre os povos das florestas não tem, né? Eles se respeitam mutuamente. E principalmente os mais velhos. Tem mais conhecimento, uma tem mais reverência, sabedoria. né? Aqui as pessoas ficam nessa luta, né, para não envelhecer, não aceitam a velhice de jeito nenhum. E aquela foto do arco-íris foi um dos presentes que a natureza me deu, voltando da aldeia.